Eita! Dr. Edeneia Kenever, welcome to the Gringo do Sul podcast. Continuando aqui, né? A gente não tem uma configuração ainda para as 3 pessoas, tá? Perdão aí pela falta de conforto um pouquinho, mas Imagina. agora... Tá top demais. Doutora, já conheci um pouco da história ali, até onde a varoa, né? Onde Deus colocou ali você na vida do doutor. Mas me fala um pouco sobre a sua história, como que sua história com Deus, seu testemunho. Ai, ai. É difícil falar da gente, né? É o primeiro podcast, né? Mas pensa assim, que a sua história vai impactar, vai inspirar, né? Você tá falando sobre você, mas é para os outros, né? Então, Elias, eu nasci numa família de agricultores, né? Uma família humilde, mas tive uma infância, eu falo que muito rica, principalmente nutricionalmente, né? De nutrição, de comida de verdade. Eu sou da época que a gente comia aquilo que a terra nos dava, né? Comida de verdade, ênfase nessa verdade. parte. E eu gosto de falar um pouquinho da minha história, porque foi depois que Deus entrou na minha vida que eu valorizo tanto ela, né? Porque até então a gente não valoriza, a gente não presta atenção nos detalhes, né? A gente vai crescendo e a vida vai tomando conta e a gente não para pensar o quanto nós somos abençoados, né? Então, eu nasci numa família humilde. Meus pais têm uma história linda de vida. Meu pai, agricultor. Minha mãe, sempre trabalhando no armazém pequeno da família e cuidando das crianças. E o pai na roça, né? Com os filhos mais velhos, meus irmãos mais velhos. E eu me lembro, estou contando isso para você, porque hoje eu sou muito grata a isso, né? Eu me lembro da minha infância, assim, que eu acordava de manhã e minha casa cheirava comida. Cheirava comida? Porque eu era adolescente e aí eu pensava, por que a minha casa não pode cheirar café, pão, como a casa de todo mundo? A minha casa tinha que cheirar feijão cozinhando, arroz, carne, né? Cheirar comida, refogado. Porque minha mãe levantava 4h30 da manhã para fazer a comida para o meu pai, né? Principalmente na época de colheita, de plantio, para levar para a roça, né? Para os meus irmãos. E por que eu estou contando isso? E hoje eu sou muito grata a isso, né? Porque minha mãe, ela nunca terceirizou a comida nossa. Mesmo trabalhando fora, sempre teve armazém, mas a minha mãe sempre fez questão de cozinhar pra gente, né? De cuidar da nossa alimentação. E tudo que a gente comia vinha da roça. E isso que te inspirou a Não, buscar na verdade, assim, o que me inspirou a fazer nutrição foi meu marido. A minha história com a nutrição veio por amor, né? Amor a ele, porque ele era obeso. E eu fiz nutrição para salvá-lo. Eu esqueci de te perguntar isso, porque eu vi lá no seu Instagram, ex-obeso. Quantos quilos que ele... Posso perguntar aí? Posso falar, Quantos meu amor? Quilos? Conta a história. Eu esqueci de entrar num assunto extremamente importante, né? E aí, quando a gente se casou, eu vim de outra área. Eu entrei na faculdade muito nova, com 17 anos. A minha primeira formação foi pedagogia, né? E me formei, fui para outra área da vida, enfim. E quando a gente se conheceu, eu nem imaginava em fazer nutrição. E aí, quando a gente se casou, eu fui olhando o marido, né? Que ele contou aí a história um pouquinho para você, 17 empregos. 17 empregos, obeso, com alguns problemas já, né? Pré-diabético, hipertenso. E aquilo foi me angustiando, né? Porque assim, Elias, quando a gente casa, eu desejei muito, esperei muito
esse casamento, né? E eu estava num momento da minha vida, assim, que eu busquei demais. Eu queria muito uma família. E eu pensava, meu Deus, vou perder, porque ele não vai suportar viver assim por muito tempo, né? E cheio de problemas de saúde. E aí, um dia em São Paulo, eu estava cursando, inclusive, outra faculdade. Aí eu falei para ele, olha, eu vou parar direito e vou fazer nutrição. O que você acha? Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Mas eu não falei para ele que era por ele, nada. Você não contou nada. Não. Mas eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudá-lo, né? Ele tinha uma relação muito ruim com a comida. E muito difícil mesmo. E aquilo me doía demais, né? E ele vivia, por ser médico, né? Ele vivia sobre efeito de medicamento. Então, ele tomava medicamento, fazia dietas restritivas, extremamente restritivas, e perdia peso. Perdia. E depois voltava, vinha aquele rebote, né? Porque ninguém vai viver uma vida com medicamentos e nem com dietas restritivas. Ninguém suporta isso, né? E aí, então, fui fazer nutrição, quietinha, não falava nada, que era por isso e tal. E aí eu fui estudar para tentar ajudá-lo. Quando eu me formei, o consultório ele já tinha uma linha, assim. Quando o Márcio chegou em Maringá, foi a oportunidade que a gente teve de se posicionar no mercado. Foi como medicina esportiva, né? Então, ele abraçou essa oportunidade. Então, eu comecei, já meio que fui meio para essa área e tal, mas isso nunca brilhou meu olho. O que sempre fez sentido para mim foi a nutrição comportamental, né? Foi porque eu acredito assim que não é um plano alimentar que vai mudar a sua vida. Eu preciso fazer com que você entenda o porquê que você precisa se alimentar melhor. O que isso vai fazer na sua vida. Estilo de vida. É o estilo de vida, é o quanto de saúde que você vai ganhar, né? E as pessoas que se relacionam bem com a comida, elas não têm problema de obesidade, né? Geralmente é ao contrário isso, quando a gente fala, né? Quando você tem uma boa relação com o alimento, você não tem esse problema. E ele tinha muito problema de relacionamento mesmo com a comida. E quando eu falo assim, Elias, não é o comer transtornado que a gente fala, que nós comemos, todo mundo come. Era o típico do homem moderno, vamos dizer. Ele tinha hábitos muito ruins mesmo, né? E são hábitos que a gente precisa olhar, né? Como a gente estava conversando agora há pouco. Eu preciso estar disposta a olhar. Eu preciso olhar, por exemplo, eu tenho uma ferida, eu preciso olhar para ela e não colocar uma blusa em cima e tampar. Eu preciso olhar e cuidar. Ó, isso aqui eu preciso tratar, né? E eu falo que a obesidade, ela é isso. Porque não é só o seu corpo. É uma série de doenças que estão ali, embutidas ali, escondidas, tá? Que vêm com a obesidade. E que não aparecem. São doenças extremamente silenciosas e muito perigosas. E é verdade que a maioria das pessoas, assim, o corpo dela está inflamado, né? Esse termo, o que significa isso? Quando o corpo da pessoa está inflamado, ela come, se alimenta mal? É um ciclo, né, Elias? Porque, veja bem, as pessoas, por exemplo, o Márcio, né? Tinha uma vida extremamente corrida, extremamente, digamos assim, não tinha muito tempo para pensar as coisas, para pensar no que vai comer e tal. O que era mais fácil? Então, conveniência. vou pedir isso aqui, era pizza, lanche, enfim. Só que você entende uma coisa, assim, ó. A maioria das pessoas, as comidas muito rápidas, né? São carboidratos, não são carboidratos complexos, são cheios de farinhas e tudo mais. E aquilo dá um aumento da tua insulina rápida, dá aquela sensação de bem-estar, porque o alimento faz isso. Né? O açúcar faz isso. E quando a gente fala do açúcar, às vezes a pessoa pensa assim, é o doce. Não, o açúcar que eu estou dizendo, o carboidrato simples. Né? Aquilo que as farináceos que você come, que vai se transformar em açúcar no seu sangue. Então, dá aquela sensação boa de bem-estar.
e você come ali rapidamente, nem vê o que está comendo, come. Depois, da mesma forma que sobe, desce. E aí você precisa se alimentar de novo. Então, imagina isso para uma pessoa que trabalha à noite. Né? Então, passa, às vezes, come 2, 3 lanches a noite inteira, conforme era o plantão, conforme era... E tem toda aquela dor emocional que você não dá conta, né? Por exemplo, um trabalho exaustivo, e que todos nós passamos. Todos nós temos problemas, Só que, às vezes, a gente não consegue entender do que é a tua fome. Né? Então, você acha que é comida, para gerar essa sensação de bem-estar, de prazer, porque o alimento realmente ele tem esse poder de gerar essa sensação nossa. Sim, sim. E qual que é o percentual da obesidade aqui no Brasil? Porque os Estados Unidos eu acho que é o país principal, né? Da obesidade. Eu acho que é o quê? 60% ou 70% da população obesa. Mas está aumentando, eu imagino. Não, aumentando muito. Principalmente Então, na adolescência, né? É algo assustador, assim. Aqui no Brasil, então, isso realmente está se tornando um problema. Não chega a ser nos Estados Unidos, eu com certeza, né? Você não me falou quantos quilos que ele pesava, eu acho, né? Isso não pode... Pode revelar. Pode revelar? Foram 37 quilos no todo o processo. Que foram perdidos? Foram perdidos 37 quilos. Dentro de quanto tempo? E assim, Elias, é muito importante você fazer essa pergunta dentro de quanto tempo, né? Porque foi um processo. O Márcio, ele precisou aprender a se relacionar com a comida, aprender a olhar para as dores dele, né? Aprender a olhar para algumas coisas que não eram olhadas, né? Da forma que era necessário olhar. E isso tudo demorou um processo, demorou um tempo. E a gente fala que não é... Nós estamos no processo, né? Porque a gente precisa, um dia de cada vez, olhar, e isso foi conquistado. Ele foi tendo que entender, conforme ele se relacionava com a comida, conforme ele sentia os benefícios de ter uma alimentação saudável, de praticar atividade física. Ele começou a perceber o sono melhorar, a disposição melhorar, a empolgação melhorar. Né? Você foi estudando e foi já aplicando? Eu fui aplicando nele. Então, durante assim, os estudos ali. E assim, com muito amor, né? Com muito amor, e assim, na verdade, assim, eu acho que foi uma direção de Deus mesmo. Hoje eu entendo isso. Não foi da minha cabeça. Eu acho que foi algo que Deus plantou no meu coração para salvar, inclusive, o nosso casamento. Porque eu acho que se isso não tivesse acontecido, esse movimento, talvez nós não estaríamos juntos, né? Porque você ia contar a história antes da gravação. E aí eu falei, pera, se você quiser falar porque agora. São estilos muito diferentes, né? Então, assim, quando você é um vício, quando você entra num estilo de vida que não é... Eu não estou demonizando nenhum alimento aqui, não quero falar... né, isso é saudável, isso não é saudável. Mas quando você entra num estilo de vida assim, é muito difícil para quem não vive isso acompanhar. Né? Porque essa coisa que os opostos se atraem, isso é uma mentira. A gente que tem um pouquinho mais de maturidade, a gente sabe que isso não, a gente pode ser divergentes em algumas coisas, isso nos edifica, né? Mas a gente precisa olhar para o mesmo caminho, para a mesma direção. Então, vocês não estavam no mesmo foco? Não estávamos, porque eu tenho muito... Isso é meu, isso é da minha, né, da alimentação saudável, de escutar o meu corpo, de entender... Sempre foi. Aquilo sempre foi seu estilo de vida. Sempre foi o meu estilo de vida. Né? Eu passei por um período também conturbado do açúcar, que foi quando ele fazia os plantões. E eu comecei a ter um vício de leite condensado. Olha que loucura. Então, cada plantão dele eu fazia... Olha que feio. Pegava uma lata de leite condensado, furava e mamava. Escondido, ia embaixo da cama. Mas aquilo era para acalmar uma falta que eu não tinha, né? Era um excesso que cobria uma falta, que eu achava que cobria, que era a falta do marido em casa. E eu acho que a gente acaba, como um casal, você acaba pegando uns vícios, alguns hábitos um do outro, né? E coisa que eu nunca fiz na minha vida. E aí eu me vi fazendo isso. Então eu falei, olha, o que eu preciso fazer para mudar isso? E isso foi até antes da nutrição e tal. Eu sempre
vim da roça, né? Aham. Então, minha mãe sempre curava tudo com um bom chá. Ah, Aham. filha, tá com dor de cabeça, tem um chá Chá. de hortelã-pimenta. Ah, filha, você tá com cólica, tem um chazinho disso. Então, eu fui criada dessa forma, né? Então, eu sempre usei muito as ervas ao meu favor para me ajudar. Então, eu falei, chegou uma época da minha vida, eu falei, o que eu preciso substituir isso, né? Então, vou substituir esse leite condensado por um chá. Aham. E eu fiz aquilo por muito tempo, até que virasse um hábito. E eu sou apaixonada por chá. Aham, também. E eu tenho uma história com ele por conta disso até, porque eu consegui me libertar dessa fase ruim da minha vida, colocando isso em prática todos os dias. Então, me dava vontade, eu ia lá e fazia um bom chá. Legal. E é isso. Então, foram bastante tempo. A gente... Quantos anos, meu amor? Posso contar a história de quando virou a chave? Autorizada. Tem novidades aqui hoje, hein? A gente foi para os Estados Unidos, né? E ele foi fazer um curso, né? A gente estava O da Harvard? em Harvard. E aí era aniversário, nós passamos... era aniversário do nosso filho mais velho. E ele estava... Eu falei para ele, olha, a gente... duro ali e tal, mas você sabe que lá tem farmácia, bolo, né? Pra vender, né? As farmácias e tal. Eu falei, vai numa farmácia. Aqui em Maringá acho que tem mais, viu? É bem verdade. Todo bolo do balão tem uma aqui. Não, mas não era tão comum assim vender bolo em farmácia. Ah, desculpa, eu entendi errado. Né? Conveniências. Aham. Era uma É o farmácia, CVS, foi um conveniência, CVS, não era? Isso. E aí ele foi, eu falei, compra um bolinho pra ele, pra gente cantar parabéns no café da manhã. O bolo na farmácia, gente. Olha a merda. E aí ele foi comprar o bolinho, e quando ele estava na fila pra comprar o bolo, ele pegou o bolo, e aí tinha 2 congressistas que estavam, na verdade não era que estavam fazendo o curso com ele, né? Só que não reconheceram, ele estava, enfim... E ele estava na frente e tinha uma pessoa e ele e os 2 atrás dessa pessoa. E aí eles começaram a falar: ó, a gente aqui tentando resolver o problema da obesidade e tá vendo? Ó, por que que... E falando dele. Porque ele estava com o bolo de chocolate, e na verdade foi o único bolo que ele encontrou, um bolo com cobertura. E os caras não podiam imaginar que ele era médico, que ele estava participando do curso que eles também estavam. Ah, tava zoando assim? Fala, cara, de manhã cedo, e o cara tá aqui comprando um bolo de chocolate. Pro cara. café da manhã, entende? Mas ele tá falando inglês, assim? Sim, Falando e inglês? ele ficou arrasado. Era pra comemorar o aniversário do meu filho, entendeu? Mas eu falei, cara, como quem tá acima do peso sofre um preconceito? Porque o bolo não era pra ele, era pra gente cantar o parabéns. Uou. Falei, cara, preciso mudar. Aham. Virou a chave. Tá. Aquele momento, que aquela cutucada que virou a chave. Virou a minha chave que eu precisava mudar o estilo de vida. Não era só medicamento que resolveria. Aí ele chegou, né? Ele chegou em casa, assim, arrasado. Daí ele tava, assim, apático. Daí eu falei, o que aconteceu? Daí ele falou, Daí ele me contou, né? Tiraram sarro, os caras estavam tirando sarro. Porque eu sou obeso, né? E eu tava com o bolo do Ni e tal. Nossa, me doeu muito aquilo, porque eu vi que mexeu com ele, sabe? Entendi. Pela profissão. Porque Pela imagina, profissão, mas... é difícil, né? Como é que você dá cuidar da credibilidade para alguém que não olha para si, né? E aí quando a gente voltou pro Brasil, aí eu falei, não, eu vou fazer nutrição. Vou fazer nutrição e vou ajudá-lo. Só um parênteses aqui, uma curiosidade. Quanto tempo foi esse curso da Harvard? E qual que foi? Era a especialização? Era um fellow, a gente pode Fellowship. dizer. Foram 40 dias em Harvard, né? 40 dias. E tinha a ver com qual especialização? Com diabetes. Dentro da endocrinologia, o foco era diabetes, tireoide e obesidade. É tipo um intensivão. Você fica o quê? Isso. 10 ou 8 horas por dia? Ele ficava 8 horas todos os dias dentro da universidade. Palestras, tá. Estudando mesmo, né? Foi incrível, assim. Foi um tempo muito precioso. Um cuidado mesmo de Deus ali, que fez toda a diferença na profissão, né? Do Márcio. E
A gente é muito agradecido por ter tido essa oportunidade. Mas vocês falam inglês fluente? Não, eu não falo. O nosso Não, lá a filho- maioria das conferências tinha a tradução simultânea, né? Ah, entendi. É porque tinha muitos brasileiros, né? Brasileiros eram 12, né? Acho que eram mais ou menos isso, 15 brasileiros, né? É isso. Entendi. Metade da turma eu acho que era brasileira. Era um pouco de cada lugar. Tá. Enfim, aí quando a gente voltou, fui fazer nutrição e a gente começou a olhar para esse processo, a entender, a um trabalho de formiguinha mesmo, né? Então, ele deixou os medicamentos e foi tentar. Eu falei, vamos nos dar uma chance, vamos permitir, né? Então, eu fazia toda aquela coisa a gente sempre priorizou ao menos uma refeição juntos em família, para ele ir tomando esse gosto e tal. Então, o resto eu fazia as marmitas, levava nos ambulatórios, nos hospitais e fazia ele comer. Ele foi seu primeiro cliente. Ele foi meu laboratório, né? Eu testei tudo ali. Bem sucedido. Foi, porque hoje, o cara é fitness total, né? Mas assim, não é sobre os quilos, né? É sobre a vida que a gente ganhou. O alimento, eu falo que ele tem esse poder, né? De nos conectou como marido e mulher, como família. A gente conseguiu nos conectar muito mais, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E o Márcio entendeu um lado que talvez alguns médicos ainda não entendem, Sim, né? sim. Que é o principal, Sim. que é o alimento, aquilo que Deus nos deixou, né? Que é tão maravilhoso, que é tão grandioso. Você não consegue remover emoções e espiritualidade de comida. Não. Não tem como. É muito forte. É muito forte. Né? Quando você para pensar, nossa, é intenso demais tudo isso. É tão intenso porque você já mencionou algumas vezes sobre que é a ferida. Então, qual que é a ferida principal que você acha assim que... Porque igual eu mencionei ali, eu dei uma cutucada ali, né? Sobre o quê? O meio cristão, né? Como que vocês, que têm autoridade e credibilidade nesse assunto, não só a autoridade pelos os estudos, os diplomas, mas a autoridade também por causa do estilo de vida que vocês vivem e vocês praticam aquilo, né? Qual que é a ferida? Como que vocês podem tratar a ferida e influenciar nessa área, sabe? Porque, como eu disse, eu acredito que é uma das maiores urgências, assim. Elias, é complicado, né? Porque, assim, é um desafio porque, assim, percebe uma coisa. Para você precisar para a gente conseguir ajudar uma pessoa, primeiro ela precisa enxergar que ela precisa daquela ajuda, né? E assim como a palavra de Deus fala, né? Os caminhos mais largos, digamos assim, em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. No trabalho, na alimentação. O que é mais fácil, né? Talvez, no primeiro momento, é muito mais fácil da gente seguir, mas não é o que a gente precisa tomar, né? Então, assim, a gente precisa entender que olhar para a alimentação talvez é um caminho estreito também que a gente precisa seguir, como outros que talvez a gente tenha mais facilidade, né? Mas é um caminho estreito, te dá mais trabalho, olhar para o teu corpo como um templo, como aquilo que Deus deixou para você ali, para você executar as suas funções, para você poder inspirar, inclusive, outras pessoas a fazer a mesma coisa, a cuidar, né? Porque a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, né? Mas a gente precisa fazer as coisas e a gente percebe, assim, eu falo com autoridade sobre isso pelo Márcio, né? Como o Márcio chegava em casa. O nosso filho mais velho, ele não podia conversar. Ele tinha medo. Por quê? Extremamente nervoso. Porque o alimento, ele faz isso. Tá? Você se alimentar de uma forma errada, você tá sobrepeso, não te deixa com a vitalidade, com a disposição que você teria. Não te deixa. Isso é um fato. E você só vai perceber isso quando você mudar o estilo de vida.
E é tudo sobre mentalidade, né? Primeiro tem que começar com a mudança de mentalidade, né? Primeiro você precisa entender que não é aquela coisinha que você faz escondido. E assim, o que eu gosto sempre de ressaltar, esses dias eu conversei com uma pessoa e ela estava comendo uma coisa, mas não dava para o filho. Aí eu falei, nossa, você come, né? Mas você não dá para o seu filho. Que bom que você tem consciência de que isso é muito ruim para ele. Né? Agora, qual que é o próximo passo, né? Mas, e aí, se seu filho ficar sem você? Né? Você está cuidando, e daí? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai substituir? Eu não estou dizendo que a gente, na nossa casa, nunca come uma pizza. Sim, sim. Entende, Elias? Eu não estou dizendo que a gente nunca sai para comer um hambúrguer com as crianças. Eu não estou dizendo que a gente não toma um sorvete. Eu não estou dizendo isso. Mas isso não pode ser uma rotina. Isso não pode ser o seu estilo de vida. Isso não pode ser o seu estilo de vida. E talvez dê mais trabalho cozinhar. Talvez dê mais trabalho você ir à feira. Talvez dê mais trabalho você organizar a sua geladeira. Eu organizo e eu sei que isso dá trabalho. Né? Mas o que você ganha com tudo isso? Né? Os benefícios que você ganha com tudo isso. Sim. E a gente, como cristão, a gente tem que entender que a gente é exemplo. E cuidar desse templo que Deus nos deixou aqui, cuidar da nossa vida, poder chegar em casa. E eu digo assim, as pessoas elas são muito assim, cheguei em casa, tô acabada, agora eu mereço comer, deitar no sofá. Não é isso que Deus quer de você. Será que é isso mesmo, né? Que Deus espera de você? Então, a gente tem muito mais, a gente pode muito mais. Eu acho que Deus nos deixou tantas coisas, tantas possibilidades para a gente poder fazer melhor. Não importa se não fizeram com a gente, se não ensinaram a gente, tá tudo bem. Eu sempre costumo dizer que eu tive essa infância, meus pais me ofertaram isso por conta do estilo de vida deles. Mas talvez outras pessoas não tiveram isso. Eu digo, né? Quem é pai e mãe aqui sabe. A gente, pai e mãe, erra no intuito de acertar, né? Ninguém faz por querer. Então, fizeram o que puderam com os recursos que tiveram. Mas se hoje nós podemos fazer diferente, você pode fazer diferente para sua filha. Né? Olha que incrível. Sua filha tem acesso à natureza, ela tem acesso a saber da onde vem o tomate. De lá buscar o tomate. Minha infância foi videogames. Eu falei, cara, eu não quero isso para minha filha. Hoje a infância da minha filha é joelho ralado, mão suja, os pés sujos, né? Como que a gente consegue resgatar? Eu acho que essa é a pergunta, né? E assim, a gente vive num país tão maravilhoso, então, numa terra tão maravilhosa, que tudo que a gente planta nessa terra dá, Mas produz. você sabe que eu estranhei isso quando eu mudei pro Brasil, viu? Eu olhava e falei, as pessoas, elas não pisam nem pisam na grama. Porque, porque reclamam da terra vermelha. Sim, uma terra tão produtiva, aí né? reclama da terra e eu lembro nos Estados Unidos, todo ano 5 meses sem poder pisar na terra, por causa do inverno. Sim. E aí eu vim aqui e eu vi as pessoas reclamarem país tropical, sabe? Eu falei, tem coisa aqui pra resolver. Você vê. Então, você tá com uma salinha de... Eu não sei se eu posso revelar aqui, né? Mas quem sabe vocês iniciam um podcast. Será que não é uma possibilidade para esse ano? Porque através disso, vocês vão conseguir essa constância, né? De mudança de mentalidade. Porque sabe, Elias, uma coisa que me preocupa, sabe? Às vezes eu paro para pensar e falo, né? Porque quando eu falo muito do resgatar essa conexão com o alimento, do alimento, é que tem muita coisa por trás disso. Eu fico preocupada, às vezes eu paro e penso assim, meu Deus, o que a gente vai estar comendo daqui 20 anos? O que nós vamos estar comendo daqui 20 anos? Como vai ser a nossa alimentação se as coisas continuarem no ritmo que está? Né? Se a gente deixar de valorizar algumas coisas que estão se perdendo. Vocês têm um grande trabalho nas mãos de vocês, né? Porque é o que eu falei com vocês. Eu vejo que vocês são as pessoas, né?
Isso começou com seu marido, né? Quantos pacientes vocês têm hoje na clínica? Quantos pacientes vocês atendem? O tipo de... Sabe, como que é esse trabalho lá? É assim, Elias, a nossa clínica, né, quando a gente conversou, quando conversei com o Márcio sobre isso, e financeiramente, por um período da nossa vida, precisou ter todos esses trabalhos, né, para que a clínica conseguisse se estruturar e ir, né? Então, foi muito difícil, porque foram 3 anos que nós tirávamos dinheiro de casa para sustentar a clínica, né? Mas a gente escolheu, na clínica, entregar muito para poucos, né? Por quê? É o que brilha o nosso olho. Entendi. É o que... dentro, a gente tem um número grande de pacientes ali que passaram com nós, com outros profissionais, mas hoje, o trabalho que nós entregamos não nos possibilita entregar em grande escala, né? Isso é até uma coisa que incomoda o meu coração, porque eu gostaria de que Deus me mostrasse alguma forma que a gente pudesse entregar para mais pessoas. Porque uma consulta, por exemplo, uma consulta com o Márcio, ela demora, você já teve a oportunidade de fazer, no mínimo 3 horas. Né? Você fica ali, é um mínimo 3 horas. Então, veja bem, a gente não consegue entregar isso para muitas pessoas. Então, hoje nós temos uma agenda restrita por conta deste modelo de atendimento, né? E já teve pessoas que passaram por nossa vida e profissionais que, inclusive, que a gente contratou, né, para melhorar o negócio, enfim. E que, vocês precisam reduzir, porque isso vai trazer mais rentabilidade, né? Porque o custo operacional é muito alto, então vocês precisam escalar mais, atender mais. Mas isso ia tirar o que a gente quer entregar. A nossa missão. Né? Eles estavam olhando, talvez, em números. Em números. Mas vocês tinham convicção da missão. Dos resultados, né? Que a gente queria. Porque, então tem que seguir essa convicção, você entende, né? Elias, que quando eu mudo a sua vida, quando eu consigo plantar uma coisa no Elias, eu não estou plantando no Elias. Isso vai transmitir. Estou plantando na sua neném. Eu estou plantando nos filhos dela. Eu estou plantando nos netos dela. É muita geração que vai ser impactada. Quando a gente transforma a vida de uma família, a gente transforma futuras gerações, né? E a gente precisa tomar posse disso, entender cada vez mais, nós que somos profissionais da área de saúde, o que a gente pode fazer, né? Com o futuro. Sim. Com o futuro. É a regra do 80-20, né? Antes, sei lá, 80% da população que vocês atendiam, mas 20% do impacto, talvez, né? E hoje inverteu, né? Faz bastante sentido. Completamente. Eu gostaria de ir para o final, para finalizar, mas antes de finalizar, você ia contar um testemunho aqui, lá no começo, e eu te segurei. Sobre como que vocês... Eu acho que você ia falar sobre como que vocês conheceram a Deus, como que Deus entrou na vida de vocês. Não era... Na verdade, assim, né? Eu vim num processo de olhar, quando você fala de olhar para as dores, né? De olhar para algumas dores minhas, de olhar para algumas feridas. Eu passei algum tempo nesse processo. Eu vim de uma família, de um berço extremamente católico, né? Não vou falar sobre religião, mas para contar o meu testemunho de vida, né? E eu estava passando por uma fase da minha vida que, digamos assim, desafiadora comigo, em alguns processos internos, olhando para algumas feridas que eu precisava olhar, disposta a olhar para algumas coisas minhas. E foi muito lindo a forma com que Deus cuidou de tudo isso, porque é Deus mesmo, né? A gente não consegue explicar Deus, nem com palavras, nem de nenhuma forma, né? E nesse processo meu, eu sempre tenho a mania de acordar de madrugada, né? E quando eu acordo de madrugada, eu
para ter uma ideia, um insight, eu vou, anoto, ou estudar. E eu estava num processo, assim, nessa busca, né? Estudando muito comportamento humano, neurociência. E eu levantei um dia para estudar. A gente morava num apartamento aqui em Maringá com uma vista muito linda. E a madrugada me traz isso, essa coisa de uau, né? O silêncio, vou pensar e tal. E nesse dia eu tive um encontro com Deus. Na minha casa. Eu tive um encontro muito forte com Deus. E eu não sei te dizer quanto tempo, mas o Márcio levantou, era umas 6 horas da manhã, e eu tinha acordado acho que 2. Eu estava assim, debruçada no chão ainda chorando. E Deus revelou muitas coisas, falou comigo de forma intensa, muito incrível, assim. E foi sobrenatural mesmo. Foi algo que impactou demais a minha vida. E a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia, né? Nunca mais. E aí eu falei para ele, acho que ele ficou assustado, mas como assim, um encontro com Deus? Falei, Deus veio aqui, ele veio aqui, ele falou comigo. E eu comecei a compartilhar algumas coisas com ele. Acho que ele, na época, ele ficou assim, ela deve estar doida, mas... Meio cético na época, assim? Surtou, eu falei, ela surtou. E, enfim, e a gente estava começando, né, a quarentena ali, estavam fechando tudo e... Foi bem nessa época, 2019. E foi incrível, assim, tal. E... 2020, foi quando começou a pandemia ali, estava março, se eu não me engano, né, 2020. E aí foi quando Deus revelou, e você chegou para mim e falou assim, é o seguinte, Deus falou que a gente precisa quebrar tudo aquela clínica e ampliar. Eu falei, quê? Tinha até planos de negócios que Deus derramou. Muitas coisas, né? Eu tenho um caderno que eu anotei tudo que Deus me falou nesse dia. E que algumas coisas não consegui fazer, e eu sei que tem o tempo dele, né? Que não é sobre mim, é sobre ele, e o tempo que ele determinar vai ser cumprido, né? Eu sei que eu preciso estar disposta a isso. E só seguir e confiar, né? E, então, eu cheguei para ele e comentei algumas coisas. Deus falou que é para fazer isso. Ele falou, meu Deus, essa menina vem falar de Deus para mim agora, para falar que Deus esteve aqui. Já tem um plano de negócios na mão. Nós estamos numa pandemia, tá tudo fechado, a gente não pode trabalhar. E tem que ampliar. E ela quer que quebra tudo, porque Deus falou para ela quebrar tudo de novo, uma reforma que nós acabamos de fazer. Tinha acabado de fazer. Nossa, eu não sabia. E aí, só que eu falo que Deus é perfeito em tudo, né? Porque quando Deus faz uma coisa, você não precisa se preocupar. Eu não precisei me preocupar o quanto meu marido era cético. Ele dá um jeito. E ele fez o Márcio, tá bom, vai, faz, confiar. E a gente tem muitas histórias que Deus fez isso com a gente, né? E foi lindo, foi assim. E depois a gente fez tudo a forma com que Deus falou que era para fazer, e foi maravilhoso. A gente viu o quanto a gente conseguiu impactar, né, na saúde das pessoas. Então, tem a ver com isso. E aí também Deus nos deu de presente os pacientes que são nossos pastores. Sim. Mas que não chegaram como pastores, né? Chegaram como pacientes. Então, até isso, cuidado de Deus, né? Eu já tinha tido um encontro com ele, já tinha me falado muitas coisas, né? E nesse processo, tudo foi acontecendo, essas coisas. E a gente já tinham inclusive, passado conosco, né? E foi um processo, assim, a gente, quando gosta e quando conhece a pessoa do outro lado, né? Eu digo assim, fora do ministério, você conhece o caráter, você conhece a índole, você fala, uau, que pessoa, gente boa, que legal, e uma coisa que me chamou a atenção foi a forma deles estarem preocupados em cuidarem deles. Isso me
nossa, que legal. E vocês conseguiram ajudar, né? Porque ele contou um pouco sobre, né, para a igreja, sobre a saúde dele e tudo, né? Mas isso lá atrás ainda. Ah, Agora, sim. Que melhorou. que melhorou bastante, né? Mas lá atrás, quando a gente se conheceu, foi assim. Aí a gente foi para a igreja e quando a gente chegou na igreja, a gente sentiu algo muito diferente. Muito diferente. Nós não fomos por uma dor, né? Nós não fomos... Estava te dizendo aquela hora, porque algumas pessoas falam, né? Que, sempre vem por alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa muito ruim, aí a pessoa acaba vindo para Deus, né? Nós não fomos por isso, né? Nós fomos, eu acho que, escolhidos ali. E no momento que Ele nos quis, aconteceram algumas coisas na nossa vida. Todos nós passamos por lutas e provas, né, Elias? Sim. E a gente sente privilegiado por estar na presença de Deus, por estar buscando, porque nós passamos por alguns processos depois que estávamos ali já, que a gente tem certeza que nós demos conta, né, e damos conta de tudo que passamos por Ele, né? Sim. Porque é sobre Ele mesmo e a gente consegue entender hoje o motivo de tudo, né? E é lindo ver o que Deus tem feito na nossa vida como família. Estamos num processo, como as pessoas às vezes pensam, né? Você se converteu e agora você não tem mais problemas. Aí que o negócio pega. Exatamente. Né? O caminho de Deus é um caminho estreito. Né? E isso, às vezes, acontece coisas, né? Acho que todo mundo que passa por isso e que a gente precisa rever conceitos, a gente precisa rever relacionamentos e, às vezes, a gente precisa rever coisas que a gente gostava de fazer. Às vezes tem que voltar lá no passado, resolver algumas pendências, voltar. E até pessoas que você gostava de estar presente, gostava de estar juntos, mas que não faz mais sentido estar ali, né? Que não faz mais sentido caminhar junto, que você precisa escolher ou tentar se fortalecer, e a gente precisa crescer na nossa fé para tentar trazer algumas pessoas junto, né, com a gente. E a gente hoje entende isso e tem feito isso, o que nos cabe, né, até onde que nos cabe. Mas o mais lindo de tudo isso é que quando a gente se aproxima de Deus e quando cada vez mais que a gente conhece a Deus e a gente vai nos despindo da gente mesmo, né? Deixando e querendo ser mais parecido com Deus, a gente tem a certeza de que a gente consegue passar pelos desafios da vida. A gente tem a certeza de que a gente pode... que não vai ser fácil, que o caminho com Ele não é fácil, mas que a gente dá conta, né? E isso é o que define hoje a minha vida, a nossa vida em família, né? E nunca fica mais fácil, né? Esse é o grande segredo aí. Não fica mais fácil. É a gente que tem que decidir depender mais e se fortalecer, né? E assim, essa tem sido, sabe, Elias, eu, inclusive, agora estou passando por um processo, e a gente passa por processos, né? E eu acho que o caminho com Deus é isso. É você se visitar, é você olhar para cada área da sua vida e falar, isso aqui, até aqui não estava legal. E quando a gente fala até, inclusive, do lado cristão, do relacionamento com comida e tudo, eu acredito que quando você se permite a ser parecido com Deus, né? Como é que Jesus agiria se ele estivesse na minha situação, nessa situação aqui? Eu estou passando por um processo e há uns 3 meses atrás eu fiz isso e agora eu comentei com meu marido que eu voltei a fazer. E quem sou eu, né? Eu sou um bebê, eu estou começando, mas eu sempre falo assim que a fase que eu mais evoluí foi quando eu pensava, eu tenho um problema, como que Jesus agiria no meu lugar?
né? Então, eu busco isso na palavra de Deus. E dessa forma, eu vou me confortando e vou fazendo com que aquelas atitudes minhas, que eram passadas, elas vão se transformando. Sim. Elas vão agindo de forma diferente. Aquela Edneia, que agia de uma certa forma, ela já não age mais. Talvez ela não aja da forma que eu gostaria que ela agisse. E tá tudo bem. Sim. Porque nós somos humanos e a gente precisa respeitar o nosso processo, né? A gente escuta muito isso. Eu falo que, particularmente, a nossa igreja, eu fiz muitos cursos, né? Enfim, sou formada em coach, fiz vários cursos de neurociência, mas eu falo que a nossa igreja nos ensina muito, né? Sim. E a palavra de Deus nos ensina muito. E não tem lugar mais precioso que a gente possa aprender do que a palavra de Deus. Então, assim, tá tudo bem eu errar, mas eu posso recalcular a minha rota. Sim, sim. Né? Às vezes, eu preciso dar 10 passos, volto 8 e tá tudo bem. É só entender que eu preciso seguir. E quando você fala, né, inclusive sobre alimentação, e a gente tem muito assim... você imagina, né? Você vive 42 anos com um pensamento de uma forma e, de repente, você precisa mudar aquilo, né? De repente, você precisa mudar. Deus, quando você vai e se dispõe a viver conforme Jesus viveu, a entender, né? Que você precisa mudar a sua vida, Deus vai te edificando e ensinando. E aí você vai entendendo certas coisas, você vai entendendo a forma com que você precisa se posicionar, a forma com que você precisa mudar algumas áreas da sua vida, né? E você vai criando autoconfiança em você, porque não é sobre o que te contaram, não é sobre que você não é capaz, que você não é isso, que você não consegue. É sobre Deus. Já teve algum momento específico na sua clínica de algum paciente vir depois desse período, depois que Deus te encontrou, qual foi assim algum momento forte com Deus de testemunhar para alguém, algum paciente? Talvez alguma pessoa, não necessariamente o paciente, mas alguém que você... Igual a história ali do casal e tinha a ver com perdão. Teve algum momento assim que você conseguiu transbordar em alguém depois que você... Sabe? Depois que você teve esse encontro com Deus, Deus te usou na sua área, nas suas especialidades, seus talentos. Alguns momentos. Vários. Vários momentos, né? E assim, quando você fala isso, teve os momentos que a gente consegue transbordar e teve muitos tchauz. Tá? Okay. Teve muitas pessoas que não se conectaram Falaram mais. Não. Né? E tá tudo bem. É sobre isso também. Sim. Né? Porque hoje eu sinto que o meu trabalho, ele atinge quem realmente precisa. Hoje eu tenho uma equipe dentro da clínica, eu tenho uma... Ele quer falar ali já? Pode falar. Fala. A gente tem um viés de atendimento, que é nós dois, que é a menina dos olhos, que é um atendimento que eu amo, né? Que a gente faz, eu e ele, em conjunto. E que Deus tem nos dado muito a nossa vida ali, enfim. Mas os outros atendimentos, né? Eu direcionei para a equipe de nutrição, né? Da clínica. Nós temos mais nutricionistas hoje que trabalham na clínica. E hoje, como eu faço outra parte, né? Eu cuido da gestão de pessoas da clínica, da nossa clínica. Eu cuido de outras coisas, então a minha agenda hoje é muito restrita. Então, assim, as pessoas que eu atendo, eu sempre falo, Senhor, eu quero que o Senhor direcione as pessoas que precisam passar pela minha vida, né? E que eu possa aprender também. E tem algum caso específico que você às vezes não pode contar? Eu tenho um caso que foi transbordado na minha vida. Vou contar do caso. Quando eu voltei da montanha, cara, eu comecei com uma dor. Uma dor que me incomodava, tá? E aí eu falei, cara, isso aqui deve ser hemorroida.
hemorroida, voltei da montanha, começou aquela dor. Mas aquilo foi aumentando, foi intensificando. E começou à noite, eu não consegui dormir direito de dor. Eu falei, opa, isso aqui não é hemorroida, tem algo errado, entendeu? Um lugar chato, incomodando. E aí eu comecei a falar pra ela, falei, ó, tô com a dor, tá estranho. Ela, vamos no médico. Eu falei, não, acho que é uma hemorroida, cara, mas eu comecei a perceber, não tá normal. Até que assim, eu não conseguia mais andar sem arrastar a perna, cara. Umas 2 semanas, 3 semanas depois de voltar do legendário. Eu falei, não, tá muito errado isso daqui. Comecei a ter febre. Aí, um dia eu cheguei, tô saindo dos atendimentos, ela tava me esperando na porta. Já marquei médico, vamos agora. E aí a gente procurou um colega, cara. E aí ele falou, ó, isso daqui é um abscesso, cara. E a gente precisa ir pro centro cirúrgico agora, ou você tá correndo um risco de fazer uma sepse, cara, e ir para uma UTI. Eu falei, não, cara, não posso, eu tô com a agenda cheia agora à tarde, eu preciso atender. Ele falou, não tem agenda. É centro cirúrgico agora. Aí ele, que hora você comeu a última vez? Era uma hora do almoço, eu falei, não, tomei café da manhã e comi alguma coisa agora há pouco. Ele falou, não, então nós vamos esperar hoje 7 horas da noite, cirurgia, cara. Já vai pra casa, prepara tuas coisas. Cara, parecia assim, não, vai pra casa, despede da tua família, que você não sabe se você vai voltar. Eu falei, uau, cara. Aí liguei na clínica, falei, ó, desmarca a minha agenda de hoje à tarde, preciso ficar com a minha família. Aí a secretária falou, doutor, ó, teve um casal que veio do Mato Grosso e eles já estão aqui, um casal de idosos. O resto eu consigo desmarcar. E aí eu falei, cara, vou lá, preciso atender. Algo veio dentro de mim, vai lá e conversa com eles. Fui lá, fiz o atendimento normal, era ela que ia consultar. E ele ali sentado do lado, cara. E no final, terminou a consulta, na hora que eu levantei para me despedir deles, ele chegou, falou assim, Deus mandou te dar uma palavra, cara. Eu não sei o que é, mas ele falou que tá te curando agora. Que isso, cara. Cara, um queimor tomou conta. Ó. E eu senti, cara, escorrer. As 2 pernas, assim, eles saíram. Escorrer, Cara, você sentiu sangue? escorrendo. Sangue? Algo quente. Cara, eles foram para a sala de reposição de soro. Eu abri, tava puro pus e sangue. Aquilo tinha rompido. Chamei ela, falei, olha isso, cara. Ele declarou o que o Espírito Santo estava falando para ele, a cura ali. E aí eu falei assim, ó, vou cancelar a cirurgia. Daí, não, a gente precisa ir lá para testemunhar isso para o cirurgião. Entendeu? 7 horas da noite, cara. Fui lá para falar, ó, não vai ter mais a cirurgia porque... Quando que foi isso? Ano passado? A gente subiu em março, eu acho, a primeira vez que eu subi. Nós subimos em fevereiro juntos. Foi isso. Nós fomos em fevereiro. E aí foi logo em seguida. Logo em seguida, ano passado. Então que... Você já contou esse testemunho, assim, publicamente dessa forma? Não, publicamente não. Só pra... Na célula. Só na célula. Só na célula. Gente, esse tipo de coisa tem que espalhar esse... Uau. E aí foi Deus falando, né? Cara, a medicina, eu tô acima. Eu tô acima da medicina. Você já contou isso pra algum doutor? Ok, você testemunhou lá no hospital? Você foi? Fui lá, ele não foi, porque daí tinha cancelado a cirurgia, mas aí eu mandei mensagem. Falei, cara, fui curado. Ele falou, pode acontecer em parte, né? Romper sozinho. Eu falei, não, você não tá entendendo, cara. Não foi só a medicina, o que pode acontecer num percentual pequeno, mas foi, cara, foi na hora. Tentaram explicar na lógica ali no... Mas eu precisava dizer, cara, não foi só o percentual que pode acontecer pequeno dentro da medicina. Né? Foi Deus, cara, naquela hora. Aí teve uma palavra, você está sendo curado agora. Bom, não sei do que. Ele não sabia do que. A abscesso rompeu, né? Fomos para uma sala lá na clínica e eu coloquei luva e fui tirando, foi lençóis e lençóis e lençóis. E ficou vazou completamente. Completamente. Né? Não teve que ir para o centro cirúrgico. Foi um milagre mesmo. A gente testemunhou um milagre de Deus. E o homem, ele era um cristão. Um homem de Deus comum. Que estava acompanhando acompanhando a senhora que ia acompanhando a senhora. A gente teve, né, depois, né, que aconteceu isso, que Deus começou a guiar mais a nossa vida. A guiar sempre guiou, né, mas que a gente começou a colocar
Deus no centro da vida. A gente teve muitas experiências, assim, Sim. né, de pessoas que vêm e eu tive casamentos, assim, que foram reconstruídos, né? Através do testemunho de vocês. Através do nosso testemunho, através do tratamento que a pessoa começou a fazer ali comigo no comportamental e falou, não quero mais falar tchau para minha família, quero continuar com a minha família, quero dizer sim para o meu casamento, né? Quero fazer a minha parte, tomar para mim a parte que foi me dado, né? Que a gente tem muito disso de terceirizar, né, para o outro, de isso aqui é problema dele, isso aqui não é problema meu, né? Isso tá parecendo para mim que não é só profissão, é ministério, é chamado, né? E a gente sempre acha assim, né? A gente é tão pequeno que a gente não pode impactar o outro, né? Mas é isso. Não é sobre nós. Não é sobre nós, é igual apesar de nós, a graça de Deus flui através de nós para quem está aberto a receber. E, igual você falou, tem gente que não vai querer acompanhar mais, mas Deus não vai permitir certas pessoas na vida de vocês, nas nossas vidas, dependendo do coração, da postura deles lá. Quantas pessoas Deus teve que remover da nossa vida aqui, depois que a gente veio para o Brasil, mudanças de ciclos, a gente entende, né, que Deus tem uma agenda totalmente cronometrada. A gente acha que Deus só vai lá, vou curar e vou fazer. Deus é um Deus muito organizado, com uma agenda e ciclos totalmente cronometrados, e a gente flui através dessa agenda. É assim, Elias, está tudo bem, né? As pessoas se conectam com várias coisas. Eu não consigo fazer um trabalho de entregar uma dieta, um papel. Né? Para mim não faz sentido isso. Para mim faz sentido ensinar você a se alimentar, a aprender a ir sozinho, né? A entender o que é a função de um alimento, o porquê que você tem que se alimentar dessa forma. Eu não estou falando com que não tem responsabilidade nesse processo. Sim. Tem muita responsabilidade. Né? A gente acompanha os exames, a gente vê o que precisa, mas não é de uma forma ali... É tanto disso, tanto daquilo. Não é só sobre isso, sabe? Porque eu acho pequeno demais você... E aí, quando você não tiver esse papel? E aí, como é que você vai aprender a fazer suas escolhas? É muito mais profundo. Né? É muito mais profundo. Quando a gente fala disso, é muito mais profundo. Então, assim, se as pessoas tivessem essa consciência, nós não teríamos... tanto de caso de obesidade e sobrepeso que nós temos no Brasil, né? A gente não teria todas essas doenças... 68%. 68%. Acima do peso no Brasil. 68%. 2023. E só cresce, Cara, né? Só cresce. Mas isso está muito parecido com os Estados Unidos, viu? Tá muito parecido. Porque não era... Deve ter aumentado absurdamente nos últimos anos aí, depois da pandemia, né? Principalmente é aquilo que eu falo, né? O estilo de vida que nós estamos levando, né? Essa coisa do muito rápido, do imediatismo, né? Eu quero para agora. Às vezes eu escuto, eu não vou perder. Quantas vezes eu escutei isso? Perder tempo cozinhando. Perder tempo, É a sua saúde. E a mesa? Eu sempre falo, o tempo de mesa é cura. Eu tenho testemunhos de mesa na nossa casa. Incríveis, né? O que Deus faz numa mesa, né? De cura emocional, Eu falo muito. Eu tenho duas refeições, a gente tem 2 refeições na mesa, sabe? E a gente ensina isso pra minha filha, isso é algo que minha mãe me ensinou. E em alguns momentos, quando a gente esquece de orar, são poucos momentos, mas quando a gente esquece ali, a nossa filha, a mão. Então, tipo assim... É uma proteção, né? Porque a gente ensina ela, se a gente tá ali meio distraído, ela lembra a gente. Demais. Então, a mesa, pra mim, é tudo, assim, é o ponto central, né? De uma família, né? E é isso aí. E a gente vê, né, que quantas histórias Jesus decidiu numa mesa. Uma mesa partindo pão. Incrível. Família Kenever.